Imagine uma aldeia pobre no interior da Índia. Um lugar onde as crianças andam descalças, as casas são feitas de barro e o acesso à internet é quase um milagre. Agora imagine que, desse mesmo lugar, surgiu um grupo de crianças capazes de resolver problemas de informática que nem universitários conseguiam responder. Nenhum deles havia tido um professor. Nenhum deles tinha sequer aberto um livro didático moderno. E, mesmo assim, tornaram-se pequenos gênios. Essa é a história real de uma das experiências mais surpreendentes da educação moderna, um experimento que desafiou tudo que acreditávamos sobre o ensino, sobre o papel dos professores e sobre o próprio funcionamento da mente humana. Tudo começou no fim da década de 1990, com um homem chamado Sugata Mitra. Ele não era um professor tradicional, era um cientista da computação, curioso, inquieto e um tanto inconformado com o sistema educacional que via ao seu redor. Um sistema que, segundo ele, preparava as crianças para um mundo que já não existia. Mitra acreditava que as crianças eram naturalmente curiosas e que o aprendizado não precisava ser imposto de cima para baixo, que talvez, se elas tivessem acesso à informação, poderiam aprender praticamente qualquer coisa por conta própria. Mas como provar uma ideia tão radical? Foi assim que, em 1999, em um bairro pobre de Nova Delhi, ele instalou um computador literalmente dentro de um muro. Um computador comum, com acesso à internet, deixado ao alcance de qualquer criança que passasse por ali. Nenhuma instrução, nenhum adulto supervisionando, apenas um buraco no muro, um mouse, um teclado e uma tela. As crianças se aproximaram, curiosas, tocaram na tela, clicaram, abriram janelas aleatórias, riram, se assustaram, tentaram novamente. Nenhuma delas falava inglês, nenhuma sabia o que era um computador. E, no entanto, horas depois, estavam navegando na internet. Dias depois, já sabiam abrir programas, jogar, buscar músicas e até traduzir palavras, sem ninguém lhes dizer o que fazer. Mitra chamou esse fenômeno de hole in the wall, o buraco na parede. E o que começou como um simples experimento científico rapidamente se transformou em algo muito maior. Quando ele voltou semanas depois, descobriu que aquelas mesmas crianças haviam ensinado outras crianças e que o pequeno grupo que antes observava, curioso, agora explicava com orgulho como mexer no computador. Era o aprendizado se espalhando como fogo em capim seco, espontâneo, colaborativo e livre. Mas Mitra queria ir mais fundo. Será que esse tipo de aprendizado poderia ser aplicado a temas mais complexos? Biologia, matemática, ciência? Ele levou computadores semelhantes a outras aldeias, algumas ainda mais isoladas, e em uma delas lançou um desafio quase impossível. Pediu às crianças que aprendessem por conta própria sobre o funcionamento do DNA. Elas riram. Nenhuma sabia o que aquela sigla significava. Nenhuma tinha ouvido falar de genética. Mas aceitaram o desafio. Um mês depois, quando Mitra voltou, encontrou algo extraordinário. As crianças não apenas sabiam o que era o DNA. Elas explicavam com suas próprias palavras como ele funcionava. Tinham pesquisado em sites em inglês, traduzido, discutido e ensinado umas às outras, sem ninguém lhes dizer o que fazer. Mitra chamou esse fenômeno de aprendizado auto-organizado, um processo em que as crianças aprendem em grupo, explorando temas que despertam curiosidade, enquanto um adulto chamado de avó digital oferece apenas encorajamento, não instruções. Que interessante! Você consegue descobrir mais? Explica para mim como funciona isso. Eram frases simples, mas poderosas, capazes de impulsionar o aprendizado sem impor limites.
E o resultado foi impressionante. Em centenas de experimentos ao redor do mundo, da Índia à África, do Reino Unido ao Uruguai, crianças com pouco ou nenhum acesso à educação formal conseguiram atingir níveis surpreendentes de compreensão. Tudo isso sem professores, sem currículos fixos, sem provas. Mas claro, nem todos ficaram convencidos. Muitos educadores criticaram a experiência, dizendo que nada substitui o contato humano entre professor e aluno, que a tecnologia não ensina empatia, ética ou senso crítico, e que o aprendizado sem orientação poderia se tornar superficial, caótico ou limitado. Mas Mitra respondeu com uma provocação. Talvez o papel do professor não seja ensinar, mas inspirar. Não dar respostas, mas despertar perguntas. Com o tempo, seu projeto evoluiu para o que ele chamou de escolas nas nuvens, espaços de aprendizado abertos onde crianças exploram livremente temas propostos, compartilhando descobertas e debatendo ideias, muitas vezes conectadas com mentores online. Essas escolas não tinham turmas, nem carteiras, nem campainhas, apenas computadores, curiosidade e colaboração. E os resultados continuaram surpreendendo. Crianças pobres começaram a alcançar níveis de desempenho semelhantes aos de escolas privadas em questões complexas de ciência e tecnologia. Em alguns casos, até superaram alunos de escolas tradicionais. Em 2013, Mitra recebeu o prêmio TED de $1 milhão para expandir sua ideia. Ele usou o dinheiro para criar mais escolas nas nuvens e continuar testando até onde a curiosidade humana poderia ir quando deixada livre. Mas talvez o mais bonito nessa história não seja apenas o sucesso do experimento, mas sim o que ele revela sobre a natureza humana, a de que aprender é um instinto, que a curiosidade é uma força natural, tão poderosa quanto a fome ou o medo, e que, quando uma criança tem liberdade, acesso e um mínimo de incentivo, ele é capaz de coisas que desafiam até os sistemas mais sofisticados de ensino. Hoje, décadas depois do primeiro buraco na parede, as ideias de Mitra continuam inspirando escolas alternativas, educadores e pais ao redor do mundo. Plataformas de aprendizado colaborativo, ensino remoto e metodologias baseadas em projetos seguem os princípios que ele descobriu, muitas vezes sem perceberem que tudo começou com um simples computador encravado em um muro de Nova Delhi. E, enquanto o mundo discute o futuro da educação, se a inteligência artificial vai substituir professores, se o ensino online é o caminho, se o sistema tradicional ainda faz sentido, talvez a resposta esteja nas risadas daquelas crianças indianas que aprenderam a usar um computador apenas por curiosidade. Porque no fim das contas, o verdadeiro gênio pode nascer em qualquer lugar. Basta que alguém tenha a coragem de deixar a porta aberta. Ou, como fez Sugata Mitra, um simples buraco na parede.